Olá pessoal, bem-vindos a mais um Tarô Reality. E aí, como é que tá do lado daí? Tá todo mundo bem? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, a nossa leiturazinha vai ser pro nosso querido PA. Vamos ver aí, né, o que o futuro reserva para a vida do PA, né? Quais serão os próximos acontecimentos da vida dele? Vamos descobrir aqui quais áreas da vida dele vai ter mais destaque, né, nesses próximos meses, o que ele precisa aí observar, tomar cuidado, tá? Qual qual setor da vida dele ele vai precisar dedicar um pouco mais, ter um pouco mais de atenção. Então, se você tá curioso assim como eu, não sai daí e fica para nossa leitura. Bem, então vamos começar a nossa leitura, né? Esses são os decks, os baralhos que iremos utilizar, que é o baralho cigano, né? O tarô e as casas astrológicas. De antemão, caso vocês vejam aí alguma fumaça na mesa, é um incenso que eu estou queimando aqui durante a leitura. Então, a técnica que a gente vai utilizar aqui nessa leitura é a mesma técnica que a gente utilizou para a leitura do Arthur, tá? Caso você não tenha visto a leitura do Arthur, eu vou deixar aqui linkado nos cards. Vamos com os arcanos maiores do tarot, ver aqui a energia do PA no dia de hoje. Como é que o PA aí quais as energias aí o PA está atraindo para a vida dele? Qual arcano maior está regendo essas energias? Para a gente poder entender melhor como é que está o PA no dia de hoje. Deixa eu cortar aqui. Afastar um pouquinho os baralhos para poder cortar aqui embaixo. Abrir o leque. Duas cartas saíram pro PA. Vamos ver aqui quais são os arcanos. O arcano da temperança, tá? E da grande sacerdotisa, tá? Foram os dois arcanos que saiu aqui. Bem, pessoal, aqui é uma mensagem bem interessante que saiu pro PA logo de cara, tá? É a temperança e a grande sacerdotisa, né? O que esses dois arcanos maiores vêm me falar? Vem falar de um momento de cura, tá? De transformação e de desafios, tá? É um momento como se a vida tivesse colocando o PA em teste, tá? Será que o PA sabe aproveitar as oportunidades que estão sendo impostas para ele, que estão sendo dadas para ele, tá? Esses dois arcanos vêm falar que no momento agora de observação e intuição, você tem que ser mais racional e calculista, você não pode ser tão emocional, tá bom? E a temperança também é uma carta kármica, né? Que vem falando aí de resgate, de transformação, tá? Então, tem algumas questões aí, alguns elos que precisam ser resolvidos, tá? E ressignificados. Então, vem falar muito de teste e provação. É como se ele estivesse revivendo um momento da vida dele, tá? Como assim? Vou tentar ser um pouco mais didática. Vamos se dizer que em uma vida passada o PA também teve um momento de glória, de fama, de sendo muito bem visto, tá? Muito bem aclamado, sabe? Vamos se dizer que numa vida passada ele também teve esse momento auge da vida dele, onde todo mundo
estava com os olhares voltados para ele. Mas naquele momento, naquela vida, talvez ele não soube muito aproveitar isso. Talvez o ego falou mais alto, sabe? Talvez ele tenha se perdido no meio do caminho. E aí, nessa vida, algo muito parecido passa a acontecer. E aí a vida fala bem assim, será que você aprendeu as lições lá na vida passada? A história é muito parecida. Será que agora você aprendeu? Será que agora você sabe administrar a oportunidade e as coisas que estão sendo apresentadas para você? Então é como se a vida falasse assim, me mostre o que você aprendeu. Será que você aprendeu mesmo? E aí a grande sacerdotisa vem me falar disso, que não é o momento de você agir com as emoções, é um momento de desafio. Então, quando se coloca um desafio na sua frente, você não é impulsivo, você não vai lá fazer de qualquer jeito, você para, pensa, analisa, vê quais são as melhores possibilidades para seguir em frente. Então, você usa o quê? Você usa intuição, tá? Você usa a sua essência, o que você tem de melhor. Você trabalha o seu passado e o seu presente, o que você errou lá atrás, o que você aprendeu, o que você precisa melhorar aqui e que você não precisa cometer os mesmos erros, entendeu? E a carta da temperança vem me falar desse elo, desse equilíbrio. É uma carta que fala muito de equilíbrio. O equilíbrio entre o mundo material e o mundo espiritual. O quanto próximo o PA está nesse momento de fama do mundo espiritual, né? Será que ele está equilibrado espiritualmente? Quais são as energias que o PA está trazendo para a vida dele, né? Então, esses dois arcanos vão me falar muito de atenção, tá? De atenção e de alerta, tá? Então, assim, como é que o PA tá lidando com a vida dele? Então, esses dois arcanos vão me falar muito disso, que ele tá precisando parar e pensar. E aqui, gente, quando eu falo de mundo espiritual, tá? Eu tô falando do que ele acredita, tá? Não tô falando aqui de uma religião, nem nada disso, até porque cada um segue o que o coração aquece, tá bom? Então aqui não tem muito a ver com religião, nem nada disso. Aqui tem a ver com o que ele acredita, com o que conforta o coração dele, qual é a fé dele, né? No que ele acredita, no que ele segue adiante, tá? Quais são os valores dele. Então, quando eu falo do mundo espiritual, do plano espiritual, tô falando disso, no que aquece o coração dele, o que ele quer, o que ele traz para a vida dele, quais são os valores espirituais que ele traz para dentro da casa dele. E isso não tem nada a ver com religião, tá, gente? Aqui independe de religião, cada um segue o que quer, o que acredita e o que se sente confortável e tá tudo bem, contanto que sempre haja respeito. O mais importante aqui é respeito, tá? Então, são esses dois arcanos que vem aí resumindo praticamente aí as energias do PA, os alertas e os puxões de orelha. Agora, aqui a gente vai tirar aqui. Deixa eu pegar aqui o baralho. Que a gente vai ver as casas. A cor bege. As casas. Quais são os setores da vida do PA que vão mais se destacar nesses próximos meses, tá? Então, a gente vai ver aí e vai entender melhor aí quais são as áreas da vida do PA que ele vai precisar prestar atenção aí e trabalhar as emoções e o lado racional dele. Esse baralho aqui das cartas astrológicas já tem
vídeo no canal explicando toda a essência dele, como se ele e como se trabalha com ele. Vou deixar aqui linkado, tá? Para quem tiver interesse e curiosidade em saber mais sobre esse deck. Então, vamos tirar 3 cartinhas aqui. E essas 3 cartinhas vão me falar qual a área da vida do PA que ele vai precisar ir tomar mais cuidado, mais atenção. A área da comunicação, a casa do tangível, tá? E a casa da transcendência. Que bacana! Bem interessante mesmo, tá, gente? O que saiu aqui nas casas, né? Então, vamos entender melhor o significado das casas aqui. A casa da comunicação, né? É a casa de como nos expressamos, tá? Como é que somos vistos no mundo, na sociedade, as pessoas próximas da gente, tá? É o meio que a gente se comunica, se expressa. É a fala verbal e a não verbal, é o que a gente fala e o que a gente deixa de falar, tá? Então, é essa casa do expressar. Como é que a gente se expressa com as pessoas em nossa volta? A gente consegue falar tudo que a gente quer ou a gente engole muito sapo, né? A gente é mais introspectivo ou mais extrovertido, né? Como são as nossas relações? A gente consegue se comunicar bem na vida amorosa, na vida familiar, na vida de trabalho, tá? Então, é essa casa aqui, a casa da comunicação fala de tudo isso. A casa tangível, a nossa casa material, tá? É a casa número 2. Ela vem falar do mundo físico, do mundo da matéria. Então, é matéria, dinheiro, bens, relacionamentos de longo prazo. Por que relacionamentos de longo prazo? Porque quando a gente se relaciona com uma pessoa, né, a longo prazo, a gente tá construindo uma vida com ela, né? Então, a gente tá envolvendo tempo, dinheiro, paciência, investimento. E isso é um bem, né? Isso é uma matéria. Isso acaba se transformando em algo palpável, tá? Então, vem aqui casa, o corpo, tá? Porque o nosso corpo também é a matéria. Então, como é que tá o nosso corpo físico mesmo, tá? O que a gente investe nele, que vem de bem tangível. Então, é uma roupa, né? Um procedimento que a gente faz, né? Tudo que tem um gasto relacionado ao nosso corpo, que também é uma matéria, né? Isso daqui é matéria, tá? Então, tá incluso também na casa tangível. E aqui a casa da transcendência. O que vem essa casa? O que essa casa vem falar? Essa casa é tudo a ver aqui, tá? Com os arcanos maiores, que é o invisível. São as nossas inspirações, a nossa imaginação, a nossa intuição, as conexões, né? O que a gente se sente conectado, o que a gente tem afinidade, aquela conexão que a gente não consegue explicar, que parece uma coisa de outro mundo, tá? Tem a ver com o plano espiritual também, tá? São todas essas questões espirituais, tá? Inexplicáveis, tá? Que a gente não consegue ver, mas a gente sabe que existe, né? Que é a nossa intuição. A gente não vê a nossa intuição, mas a gente sabe que ela existe. E é uma conexão que a gente não sabe explicar. É só você ter, só a pessoa tendo para saber, né? Você não consegue muito bem explicar para uma outra pessoa. A pessoa tem que ter para explicar o que é intuição, o que são os insights, os sextos sentidos, os flashbacks, os sonhos, né? E quando a gente fala de novo do plano espiritual, novamente eu vou ressaltar isso, que foi o que eu falei aqui da temperança, do arcano maior que saiu. Gente, quando eu falo do plano espiritual, é o plano que você se conecta, é a sua fé, e fé independe de religião. Novamente, a fé, ela aquece nosso coração e nossa alma.
Independe de religião que você acredita ou que você deixa de acreditar. Aquilo que você se apega e se agarra e te dá um impulso de seguir adiante, dá um impulso aí para você fazer as suas coisas e você acreditar que o dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje, tá? Então, só para deixar bem claro isso daí, tá? Eu não tô falando de religião, eu tô falando daquilo que aquece a sua alma, aquilo que você acredita, tá? Aquilo que lá na hora de você dormir você conversa, né? Você se sente aquecido, protegido, enfim, é sobre isso, tá? Então, agora a gente vai tirar mais cartas aqui com baralho cigano, pra gente entender aí mais sobre cada casa. Então, a gente vai começar aqui em ordem, primeiro com a casa da comunicação, tá? O que que o futuro aí vem falar sobre essa casa na vida do PA? O que que o PA aí precisa ter de alerta? Gente, eu vou pedir desculpa logo de antemão se no vídeo tiver alguns barulhos, tá? Aqui na rua tá tendo algumas reformas aqui, né? E tem alguns barulhinhos mesmo que vai sair na gravação. Então, já vou pedindo logo desculpas, tá? Vejamos aqui o que a leitura aqui nos fala sobre essa primeira casa, tá? Pessoal, aqui na casa da comunicação, né? Vamos entender aqui melhor o que saiu. Aqui vem falando de possíveis falhas de comunicação, tá? A lua aqui vem me falando de situações que você não consegue muito bem falar e se expressar, tá? A gente tem uma dificuldade, né? Então é como se a nossa emoção e o nosso racional tivessem em conflito e a gente não conseguisse entender muito bem por onde começar. Sabe quando a gente tenta formular um pensamento, a gente fica lá ensaiando, não, quando acontecer tal coisa, eu vou chegar para aquela pessoa e vou falar isso, isso, isso e isso. Aí chega aquele momento e você se embola, você mete os pés pelas mãos, você não consegue falar nada daquilo que você tinha ensaiado, que você tinha planejado, né? Então a lua ela fala um pouco de confusão e também de você omitir. Então é como se você quisesse falar um monte de coisa, mas no final das contas você não fala nada. Você fica lá quieto, tá? E fica com aquilo no seu mental e no seu sentimental ali, acumulando até onde você não consegue mais aguentar aquela situação, tá? Aqui a carta da casa e a carta do jardim vem me falando duas coisas, tá? Que dentro do lar dele, ou dentro da área do trabalho, tá? Ou pode ser os dois, tá? Pode ser ou só a casa, né? O âmbito familiar, ou o âmbito profissional, ou, né? Se a coisa tiver mais séria do que se pensa, as duas coisas juntas, tá? Então, vem me falando aqui de dificuldades de se expressar, tá? Dificuldades de se resolver as coisas e falar o que pensa, ou às vezes ele não tá conseguindo dizer não, sabe? Sabe quando a pessoa não se sente à vontade com uma situação, mas tem tanta pressão em cima dela que ela acaba cedendo? Então, essa carta aqui, nesse cenário, ela vem me falando sobre isso, de você acabar cedendo em fazer algumas coisas que, na verdade, você não estava muito afim de fazer, tá? A carta do jardim me fala que ele não tá tendo muito como se comunicar direito
com as pessoas no tempo que ele gostaria de se comunicar. Como assim? Sabe quando você tá muito corrido, muito cheio de compromisso, sua vida dá uma bagunça, sua mente tá uma bagunça e você simplesmente não consegue parar e dar um tempo devido para aquela pessoa ou para aquela situação? Então é como se ele falasse bem assim, ficasse dando desculpa. Ai, gente, desculpa, demora em responder, sabe? É porque aconteceu isso, isso e isso, eu não tô conseguindo dar conta. Ou então, pessoas que chegam até ele mandando mensagem, pedindo um retorno e estão esperando esse retorno dele até agora e ele nunca deu as caras, nunca foi lá conversar com a pessoa, né? Nunca chegou se justificar para ela. Por quê? Porque ele não tá tendo tempo, é como se ele não ficasse dentro do ambiente, é como se o tempo todo ele estivesse saindo, tá? E aí ele não consegue encontrar as pessoas, ele não consegue falar com as pessoas. E o chicote vem falando o quê? Desse sentimento de culpa e de punição, tá? O chicote, nesse cenário aqui, ele tá me dando várias situações, tá? Então, aqui, quais são as situações que o PA pode estar sendo envolvido nesse chicote? Primeiro, a culpa, tá? A culpa e a punição, né? De se sentir culpado por não estar dando a devida atenção a quem tem que dar e falar as coisas que ele gostaria de falar naquele momento que ele tinha pensado, tá? Então as coisas passam, ele não consegue resolver e ele se sente culpado. E a segunda, o segundo sentimento que me aparece aqui é de discussão, tá? É de as pessoas cobrarem ele e aí nessas cobranças ele acabar discutindo, falando coisas que não gostaria, tá? E aí de novo ele se sente culpado, porque uma parcela de culpa ele tem nessa situação, né? De ele não saber se expressar direito, dele não conseguir se comunicar da forma que ele gostaria, ou de dar atenção da forma que gostaria, né? Então, ele sabe que ele tem uma parcela de culpa na falha de comunicação dele, né? E aí começam as discussões, né? As cobranças, falei o que eu não gostaria de falar, disse o que eu não gostaria de dizer, e aí vem, né, a punição e o sentimento de falha, tá? Então, o PA ele precisa parar um pouquinho, pensar, né? E colocar as coisas em prioridade, em grau de prioridade, né? Ele não consegue se dividir, gente. Ele é uma única pessoa, ele não consegue se dividir. Então, ou ele passa a priorizar o que é realmente importante para ele, ou essa situação aqui vai se agravar, tá? As pessoas vão perder a paciência, as discussões vão aumentar, e aí isso vai virar uma bola de neve muito maior do que ele pode aguentar. Então, ele tem que começar a priorizar quem é importante para ele, quem ele tem que dar satisfação e com quem ele tem que conversar. Olha, desculpa aí a minha demora, mas agora o momento é nosso, tá? Minha atenção tá voltada para você, então vamos sentar, conversar e resolver isso. É mais ou menos isso, tá? Então, essa casa aqui tá sendo um puxãozinho de orelha para ele, tá? Casa da Comunicação vem falando sobre isso, sobre ele ter que tomar atenção aí em quem ele precisa conversar e priorizar. Agora a gente vai para a Casa da Matéria, tá? Vamos ver aí o que a Casa da Matéria tem de informação pro PA.
Bem, aqui na casa tangível, tá? O PA vem me falando aqui que o PA dentro ou da casa dele, do âmbito familiar, ou uma pessoa que está relacionada a ele no meio de trabalho, tá? Que é próximo muito a ele aí na área de trabalho, pode ser um, um agente, tá? Uma pessoa que está cuidando dos negócios dele, tá? Essa pessoa ela vem linkada com a espiritualidade, tá? Ajudando ele a ter um pouquinho mais de pé no chão, tá? Então essa pessoa ela tá orientando e ajudando ele para que ele possa ir no caminho correto, tá? A questão aqui, a questão aqui é se ele tá sabendo ouvir essa pessoa, tá? Porque de novo a gente tem aqui um problema na área da comunicação. Então, existe uma pessoa, tá, que foi direcionada pela espiritualidade, ou seja, um amiguinho lá de luz, tá, colocou essa pessoa nos caminhos do PA para ajudar ele nesse campo aí da matéria, de administrar as coisas. Essa pessoa pode ser do âmbito familiar dele, tá? Ou pode ser uma pessoa que esteja relacionada com o trabalho, por exemplo, um agente, né? Um assessor aí, né? Uma pessoa que está ajudando ele a administrar os negócios, para que ele possa ter um pé no chão aí e saber direito como administrar esse novo meio aí das celebridades, né? Essa quantidade de dinheiro e compromisso que o PA tá recebendo aí após o BBB, né? Os contratos e tudo mais. Então, é um amigo que tem aí um direcionamento da espiritualidade que tá ajudando ele, né? O problema aqui é se o PA tá sabendo ouvir, tá? Essa pessoa, tá? E aqui a cigana vem me falando um pouco da essência dessa pessoa aqui que tá nos caminhos do PA, tá? Esse amigo. Então, pode ser uma mulher ou pode ser um homem, tá? E se essa pessoa for um homem, ela tem uma essência, né? Uma essência feminina. E, gente, quando a gente fala de essência, a gente não tá falando de gênero ou sexo, tá? Isso independe. Todas as pessoas, tá? Todo ser humano, todos os seres, animal, pessoa, tem a essência feminina e masculina. Em alguns momentos da nossa vida, a gente tá com essa essência mais aflorada. Então, quando a gente tá muito racional, muito pensativo, muito calculista, a gente tem uma essência masculina muito aflorada, muito presente na nossa alma. Quando a gente tá mais sensível, mais intuitivo, mais emocional, a gente tem a nossa essência feminina mais aflorada. Então, novamente, a cigana aqui vem representando uma essência feminina. Então, isso vem me dizendo que essa pessoa aqui que tá nos caminhos do PA ajudando, independente de ser homem ou mulher, essa pessoa ela é mais sensível, ela tem uma intuição mais aguçada, ela tem mais sexto sentido, ela tá mais próxima do âmbito espiritual, então ela consegue sentir quando uma coisa é boa, quando uma coisa não é boa, tá? Então ela tem essa sensibilidade, é uma pessoa que tem a área, né, mais aflorada da essência feminina dentro dela. Então, no campo material, a informação que está sendo passada na leitura é essa daqui. Vamos prosseguir agora para a área da casa 12, que é a nossa última casa, para a gente poder entender aí melhor a vida do PA.
Eita lasqueira. Tá. O que a gente pode falar aqui sobre a última casa, que é a casa da transcendência do PA? O PA, ele tá tendo um desgaste espiritual, energético aí, tá? Se afastando da própria essência de quem é ele, tá? Então, provavelmente, quem conhece o PA há mais tempo, provavelmente tá falando, tá comentando que não reconhece ele mais, que ele mudou muito, que ele tá diferente, que ele não é mais o mesmo, tá? Que ele tá fazendo coisas que antes ele não faria, tá? Então, quem conhece o PA, quem tá mais próximo dele, tá achando o PA uma pessoa diferente do que era antes, tá? Então, o PA tá se afastando de quem é ele, tá? Então, existe uma pessoa, tá? Essa pessoa pode ser homem ou pode ser mulher, tá? Mas ela tem uma essência aí feminina bem aflorada, que tá fazendo o PA tomar um caminho não muito bacana, tá? Tá fazendo o PA aí ter um desgaste mental, emocional e espiritual, tá? Falando a grosso modo. Então tá afastando o PA de quem ele de fato é ou gostaria de ser, tá? O cigano aqui é a representação do próprio PA na leitura, né? Então o PA apareceu aqui e ele tá olhando essa pessoa. E essa pessoa aqui, com uma essência feminina aflorada, né? Pode ser um homem ou pode ser uma mulher, tá afastando o PA aí do que ele acredita ser o melhor, né? Tá deixando o PA estagnado, tá? Não tá permitindo que o PA se transforme e evolua, vá para o caminho certo, né? Prospere de uma forma assim satisfatória e gratificante para ele mesmo, tá? Não tô falando nem para os outros, mas para ele, o que ele considera satisfatório e gratificante na vida dele. Então, a âncora vem me falando de estagnação. Ele tá preso, ele tá ancorado, ele não consegue ir para muitos lugares. E essa pessoa tá causando aí o afastamento dele da fé, da essência, do que ele acredita, do que ele quebra a vida dele, tá? E o rato é uma carta muito negativa, tá? Porque o rato, ele vai comendo de pouquinho em pouquinho, ele vai desgastando de pouquinho em pouquinho. Um rato, ele não faz um estrago de primeira. Ele não chega e faz, tipo, aquele arrastão na cozinha, na tua casa, tá? Ele vai assim, ó, de pouquinho em pouquinho, escondidinho, tá? Sem ninguém perceber, e você demora muito tempo até achar esse rato. E aí, quando você finalmente descobre esse rato, aonde ele tá fazendo toca, onde ele tá fazendo ninho, ele já levou muita coisa sua, tá? Ele já destruiu e já comeu muita coisa. Então, existe aí uma pessoa que tá influenciando energeticamente, tá? O PA, a ter aí essa característica não muito dele. E é essa informação que as cartas vêm passando aí para última casa do PA. Então, só recapitulando aqui, né, a leitura do PA, a casa da comunicação vem me falando aí que ele precisa se comunicar melhor, né, ele precisa dar tempo hábil aí para as pessoas, né, e colocar prioridade em quem ele precisa conversar, com quem ele precisa se resolver, tá? Porque senão ele vai juntando essa bola de neve aí sem fim e as coisas só tendem a piorar. A casa é tangível, vem me falando aí que o PA, ele tem muitos compromissos, né, como a gente já sabe, ele tá sendo uma pessoa aí muito compromissada, ele tá nesse mundo aí de glamour, tá? Mas tem uma pessoa que tá ajudando ele, que essa pessoa foi designada aí pela espiritualidade, tem um dedinho aí da espiritualidade
fazendo aí com que esse amigo ajude ele nesse momento. Mas a pergunta é, será que ele tá ouvindo esse amigo? Será que ele tá dando o devido valor a essa pessoa aí que é mais experiente que ele e que pode estar ajudando ele nesse momento aí de fama? E a última casa aqui, que é uma casa da transcendência, vem me falar aqui sobre ele estar se afastando da própria essência, de quem ele é, tá? De quem ele gostaria de ser, tá? E é uma pessoa que tá fazendo ele se afastar aí dele mesmo, tá? Que vem a representação aí da carta dos ratos, que se ele não tomar cuidado, essa pessoa vai ficar aí muito próxima a ele durante muito tempo, e quando a ficha cair, que é aquela pessoazinha ali que tá levando ele pro mau caminho, já vai ser tarde demais. Então, se ele se aproximar da espiritualidade, se ele se aproximar da própria essência dele, se ele conseguir resolver a área da comunicação, dar prioridade, se comunicar da forma que ele gostaria de se comunicar, e dar ouvidos a realmente os amigos, as pessoas próximas a ele, que tem mais experiência nesse campo e que tá lá disposto a ajudar ele, então ele vai sim conseguir identificar as coisas negativas e positivas da vida dele, de uma forma mais clara, né? Para que ele possa aí evoluir, né, e ser a melhor versão dele todos os dias aí, para que ele possa fazer as coisas fluir e ir para um direcionamento aí bacana na vida dele, tá? Então é isso, pessoal, a nossa leitura do PA vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha conseguido dar aquela espiada melhor nos acontecimentos futuros da vida dele. Se você gostou dessa leitura, corre aqui nos comentários e já me fala o que você gostou, tá? Se você conhece alguém que vai gostar dessa leitura, que também está interessada aí na vida do PA, já corre e compartilha. Me fala qual a próxima leitura de algum famoso aí que vocês estejam interessados em saber. Deixa aqui nos comentários. Se a leitura for bacana, a gente faz sim aqui no canal, tá? Eu sempre tô interagindo com vocês e vendo todos os comentários. Se você ainda não me segue lá no Instagram, eu estou chateada com você. Corre lá e me segue. Lá eu também posto as rapidinhas de tarô e curiosidades do plano espiritual, caso seja do seu interesse, então corre lá e me segue. E se você não é inscrito nesse canal, eu tô 2 vezes mais chateada ainda com você, porque você viu toda essa leitura, ficou aqui comigo até o final e ainda não é inscrito, então corre aqui e se inscreve e ativa o sininho para você ficar sabendo a minha próxima postagem. Se você quer uma leitura voltada para você, para a área pessoal da tua vida, aqui no canal tem playlist com tiradas para a vida pessoal. Então, novo amor, características aí, o que vai acontecer nos próximos 15 dias. Esse tipo de leitura tem aqui no canal, então corre lá na playlist e dá uma conferida. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!